Tem uma coisa que chama efeito Dunning-Kruger, síndrome Dunning-Kruger, ou fenômeno de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger são dois psicólogos, eles são da Universidade de Cornell. Em 1999, eles resolveram estudar o que era o limite do desconhecimento. E eles fizeram uma coisa muito simples, né? Então, quando a gente escuta aquela frase clichê, né? Só o idiota tem certeza, né? Quando a gente escuta, na verdade, daí. Porque ele fez... tentando simplificar ao máximo o que foi o experimento deles, né? Ele perguntava para as pessoas sobre um determinado tema e ele perguntava quanto elas achavam que sabiam sobre isso. Então, se elas tivessem que fazer uma prova agora, nesse minuto, né? Quanto você saberia sobre esse tema? Aí a pessoa atribuía. Aí eles pegavam e faziam o quê? Entregava a prova. Então faz. E o que eles perceberam? Eles perceberam que existia uma curva de conhecimento e percepção do desconhecimento que aumentava de acordo com o nível de conhecimento da pessoa. Ou seja, quem pouco sabia daquele tema, ela tinha noções superficiais, ela achava que sabia muito. Na musculação, 3 de 8 para tudo, por exemplo. Tá? Hipertrofia, 3 de 8. Né? Lembrando o saudoso meu amigo Peterson Mendes, mas quando você ia aumentando o nível de conhecimento das pessoas, elas atribuíam notas mais baixas para o seu próprio conhecimento e obtinham notas mais altas na prova. Então era um gráfico em cruz, né? Por quê? Porque quanto mais a pessoa tinha dados superficiais, mais ela achava que sabia. Só que isso gerava um corolário. Porque a pessoa que sabia o extremo do saber, ela sempre atribuía uma nota muito mais baixa. Ela sabia que ela dava uma resposta que ela não sabia nada. E qual é a diferença? Que a pessoa mais ignorante, que ignora, não é uma ofensa, a pessoa que mais ignora, ou seja, que tem um conhecimento mais superficial, é justamente a que acha que mais sabe. Por isso é o que você notou. E a pessoa que mais sabe, como ela vê a margem do conhecimento dela, porque isso faz parte do que é o conhecimento e a sabedoria, né? O quanto você já viu, você sabe o que você desconhece. Você olha, até aqui eu não sei. E essas pessoas, então, explica por que às vezes você tinha uma aula tão difícil com o teu professor, né, sei lá, de física, por exemplo. Por quê? Ele tinha estudado 20, 30 anos aquela física. Então, para ele, aquilo que era extremamente óbvio, ele achava que era óbvio para você também. E ele falava num linguajar muito difícil. Não porque ele queria se valorizar, porque ele queria aparecer. Não, é porque ele achava que você sabia. Porque se ele sabia, você também sabe. E o que é muito difícil para nós é que para a gente ser guiado nesse caminho, é o que falta, é curadoria, para te falar as coisas, para você ter tempo de descobrir a quantidade de informação que vai fazer você ter o vislumbre da ignorância. Putz, eu sei até aqui. Então, mas isso, na atualidade, eu acho que pode se resolver conversando e com diálogo. Ixi, tá faltando, hein? Conversando e com diálogo, sem mito e sem narrativa. Por quê? Você tome, por exemplo, a questão da incerteza que você colocou de forma muito precisa. E você deu lá um exemplo. A física avança da incerteza, mostrando que a incerteza não tem a ver com ignorância e nem tem a ver com algum tipo de relativismo das coisas. Não é que as coisas sejam relativas porque há incerteza. Claro que não. Existe um princípio que você pode chamar também de uma hipótese, chamada hipótese de complementaridade. O que é essa coisa de complementaridade? É que as descrições que nós fazemos da natureza, elas precisam e devem ser complementares. Não é que seja relativo ao meu modo de ver e relativo ao seu modo de ver. É que, no caso da física do mundo microscópico, uma descrição do mundo microscópico, ela é coerente, ela é consistente quando ela é complementar. Por exemplo, o elétron se comporta como onda e como partícula. Ele não é uma onda e não é uma partícula. Aliás, o elétron talvez não seja nada, ele seja só um nome. Não existe uma verdade associada ao elétron, está aqui o elétron. Não existe isso, não é? A descrição que nós fazemos do elétron é a descrição de um objeto natural da natureza que existe, que compõe a maldita mesa que nós estamos aqui. Porém, essa descrição, esse elétron, ora ele se comporta como onda,
ora ele se comporta como partícula. As descrições de onda e de partículas são complementares. Essa ideia de complementaridade posta no mundo macroscópico, no mundo nosso, ela pode ser entendida como uma ideia de que é possível a gente dialogar e encontrar complementaridade nas nossas visões. Então, nesse sentido, verdade, o importante não é isso. O importante é a gente encontrar um arranjo complementar das nossas coisas. Essa é uma visão, vamos dizer assim, simples até de como você toca uma discussão, como você toca alguma coisa. E voltando à vaca fria, eu acho que você conseguiu no teu trabalho aí na área de exercício físico, né? Vaca fria. Voltando à vaca fria, eu acho que você conseguiu nesse trabalho, você conseguiu transmitir para as pessoas determinados conceitos que são conceitos que têm uma complementaridade e que às vezes era olhado, a pessoa só faz dieta, ou só faz exercício, ou só faz regime, ou só faz outra coisa, nutrição, sei lá o quê. E eu acho que essa é que é a razão disso ter dado, de você comunicar bem as pessoas. Respondendo a pergunta que você fez lá atrás, por que o grande futebolista admira? Você admira porque você comunicou um negócio que não é que é a verdade, é que é um modelo que é consistente. Então entende que aquilo que eu preciso, na verdade, é só tempo. É esse que é o meu problema. E assim, isso não é uma coisa que eu espero que as pessoas entendam. Eu sei o meu papel, eu sei o meu trabalho, eu sei o meu desafio. E aí existem duas coisas que pode ser uma tolice, mas que me chamam a atenção. Eu entendo que existe coragem e bravura, né? E que não é uma qualidade, sabe, Igor? É uma condição. O que é você ter coragem? Você tem coragem de vir aqui todos os dias. Por que você tem coragem? Por causa do radical, coração. Porque você age de peito aberto. Você age do seu coração. Você senta e conversa as pessoas porque aquilo fala para o teu coração. A bravura são outros 500. A bravura é quando você usa aquilo que você tem no seu coração para você conquistar aquilo que você deseja. Eu tenho uma obrigação social com a minha profissão. A medicina leva uma obrigação social. Muito séria, aliás. Cara, se eu falo, por exemplo, que eu tenho uma dor de cabeça e eu tomo paracetamol, cara, tem 8 milhões de pessoas, mais 4 milhões que não me seguem, que são impactados, né, por mês, e que podem começar a tomar paracetamol para qualquer tipo de dor de cabeça que tiver. E que pode ser que uma delas, nesse universo gigantesco, tenha alergia a essa medicação. E aí como é que faz? Eu sou responsável, cara. Eu sou responsável pelo que eu comunico. Então existe um limite. Só que dentro daquilo que eu preciso fazer, qual é a maior coragem? É continuar todo dia fazendo. Por quê? Porque o que eu entendo é o tempo. O que é a diferença da pessoa do Dunning-Kruger, que ela sabe nada, para aquela que sabe muito? É tempo. Você só adquire conhecimento com o tempo. Então tá tudo certo, meu. Não tem problema. Eu sou mestre e doutor em ficar confortável em situações desconfortáveis. Irmão, eu faço dieta zero carb, treino dia de manhã de jejum. Tu ainda acorda 4 horas da Você manhã, quer cara? saber? Porra, é a hora que dá, né? Eu tô acordando às 5, eu tô vagabundo. Se fuder. Mas todo dia já, irmão. Isso daí também é outra coisa que eu sou mestre em doutor. Me fuder é muito fácil. E assim, eu entendo o que é a minha função e eu entendo o que é o preço. Porque tudo tem um custo. Na vida não tem nada que seja de graça. Não tem almoço grátis, né?